Quero te ouvir, quero saber a leitura que você faz sobre esse encontro de Bolsonaro com embaixadores. Conversava agora com o Marcelo Shoa sobre isso exatamente, sobre esse cantar ao mundo que vai dar um golpe, de fato, né? Apoiado numa grande mentira que próprio Bolsonaro não consegue provar. Ele já disse várias vezes que não tem provas sobre fraude no processo eleitoral brasileiro. E ele questiona ali 2014, 2018, que o elegeu, né? Então, assim, qual é a sua leitura sobre esse momento? Olha só, Thalita, tem duas coisas que a gente tem que falar aqui. A primeira é que Bolsonaro não está pedindo nada para ninguém com essa manifestação que ele fez aos embaixadores. Ele está já antecipando o dia seguinte do golpe para o cenário internacional. Já tem que ficar muito claro aqui entre nós, o golpe já está organizado, já está pensado para ser dado. O que o Jair Bolsonaro está fazendo, bem ao estilo daqueles militares formados na década de 80 e 90, é uma política para minorar os danos. Né? Então o golpe vai ser dado, ele sabe que vai haver uma revolta internacional sobre isso, e ele se antecipa, faz aquele mise-en-scène ali, aquele teatro todo ali, e o objetivo dele, obviamente, é já pedir a anuência internacional para coisa que já está organizada. É como se ele estivesse dizendo, olha, vai acontecer e as razões para que isso acontecer são essas que eu estou dando aqui e já falei 2 meses antes da eleição, né? É quase como uma desculpa, o que ele está pedindo é, em realidade, isso, né? Aceitem porque isso vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. Então, eu tenho a impressão que as instituições brasileiras já deveriam hoje ter amanhecido em pé de guerra com armas na mão, literalmente. Não são as armas que Bolsonaro liberou para os seus cidadãos, mas as instituições têm armas para fazer isso. Quanto mais tempo deixar, pior é. A gente vem falando disso. Olha, Thalita, eu acho que a primeira vez que nós falamos sobre fascismo aqui no Bom para Todos foi logo depois da eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Eu me lembro que naquela época muita gente brincava comigo, dizendo, não, você está doido, você está antecipando. Não, na realidade tudo isso que está acontecendo é um roteiro. Agora, por outro lado, a gente tem que entender também uma outra situação. Os liberais colocaram as instituições brasileiras tão longe da população, mas tão longe da população, porque você precisava, entre 2013 e 2016, você precisava criar a ideia do qualquer coisa temos que fazer contra o PT. Porque se você não fizesse aquilo, não tirava o governo de Dilma Rousseff, não apiava o projeto de desenvolvimento e o projeto de crescimento do Brasil do governo progressista, e você não eliminava Luiz Inácio Lula da Silva da eleição de 2018. Então foi feito um enorme trabalho para colocar na cabeça do brasileiro que contra um inimigo político vale qualquer arma. Vale mentir, vale dizer o que não está acontecendo, vale enganar, vale criar factoide. E foi com isso que eles atacaram os governos progressistas, e foi com isso que eles tiveram a possibilidade de dar um golpe e tirar Dilma Rousseff do poder. São exatamente as mesmas armas que Jair Bolsonaro está usando agora. Só que Jair Bolsonaro se apropria delas e joga contra os liberais, o que também não é novidade. Né? Quem abre a porta para o fascismo das instituições são os liberais, imaginando que os fascistas vão se jogar somente contra a esquerda. E lá pelas tantas, os fascistas autoritários que são, passam a utilizar as mesmas armas que lhes foram dadas contra essa estrutura liberal. E as instituições brasileiras ficam pedindo desculpas e pedindo por favor para que ajudem ela. A manifestação do Fachin é uma manifestação de uma fraqueza flagrante. É uma manifestação de alguém que vamos dizer assim, o presidente de um dos tribunais mais importantes do país, que é parte da Suprema Corte brasileira, ou seja, é parte daquela instituição que o povo brasileiro confiou todos os poderes e todas as prerrogativas para defender a democracia e defender o mundo civil de qualquer autoritarismo, incluindo o autoritarismo militar, e essas instituições hoje estão de joelhos pedindo ajuda do povo. Pedindo ajuda do povo por quê? Porque elas caminharam nos últimos 4, 5 anos por um caminho tão distante da população que hoje elas não têm armas para se sobrepor àquele monstro que elas criaram. E aí toda a linha de articulação e defesa das instituições brasileiras passam por Luiz Inácio Lula da Silva. O STF vai tentar manter as coisas em banho-maria até a eleição. No dia 2 de outubro, se Luiz Inácio Lula da Silva tiver ganho no primeiro turno, no dia 3, dia 4 de outubro, amanhecem uma série de ações contra Jair Bolsonaro para tirar ele do poder. Aí você vai dizer, Fernando, mas então temos uma luz no fim do túnel. Não, temos uma covardia no fim do túnel. Essas instituições que são pagas, alimentadas e sustentadas pelo povo brasileiro com o mais alto padrão financeiro, social, político possível,
são essas mesmas que hoje se calam e pedem, por favor, para que o cidadão mais pobre, o que está passando mais necessidade, aquele que foi vilipendiado e atacado desde 2013 com a anuência delas, para que esses cidadãos venham efetivamente às ruas e protejam as instituições que, de tão enfraquecida que são, estão necessariamente numa posição de uma covardia atroz. Infelizmente, Jair Bolsonaro detecta isso e parte para cima. E a grande discussão que a gente vai ter agora é: as instituições brasileiras terão espinho, terão condições, espinha dorsal, para conseguir suportar até dia 2 de outubro que os grandes salvadores, a população, consiga vir em seu favor, ou nós vamos quebrar isso antes e não teremos como ter eleição? Essa é a grande discussão que a gente tem hoje no Brasil. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.